Oi, gente! Voltando, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham entendido a primeira parte, né, da introdução, onde eu falei, né, contei basicamente como funcionava ou como era a situação do cuidador. Estava falando das vantagens, né, e das desvantagens. Hoje em dia, nas desvantagens, a pessoa acha que para cuidar, né, você não precisa de muita capacitação. Precisa sim. Precisa, porque nós vamos dar remédios, nós vamos verificar sinais vitais, pressão, respiração, temperatura, pulso. Nós vamos estar observando aquela pessoa que está doente por tempo indeterminado, ou está com Alzheimer, está com mal de Parkinson, está com qualquer outra doença oriunda da senilidade, ou você está cuidando daquela pessoa que só quebrou uma perna, daquela pessoa que infelizmente tem uma doença rara, que é o ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que vai paralisando a musculatura do indivíduo até que ele deixe de respirar e infelizmente vem ao óbito. E o cuidador, ele é contratado especificamente para cuidar dessa pessoa e não para fazer, além de cuidar da pessoa, fazer faxina e cuidar dos demais moradores da residência. Isso quando a pessoa está em casa, porque o cuidador de pessoas pode tanto trabalhar numa ILP. O que é uma ILP? Casa de repouso, asilo, mas na realidade é instituição de longa permanência. E nós temos as que são creches, que a gente chama de creche, que está errado, mas são as casas de convivência ou de recreação de idosos, que eles vão, passam o dia lá. Isso eu estou falando do idoso. Nós temos pessoas que cuidam dos portadores de necessidades especiais, de cadeirantes, nas escolas, ou de pessoas que têm outras doenças de coordenação motora, de deficiência intelectual, que são pagas e tem que saber como cuidar dessas pessoas, cuidar da medicação, da alimentação, mas não cuidar de toda a família, não ser um empregado ou uma empregada doméstica, que não deixa de ser uma profissão honrosa. Porém, o cuidador de pessoas deve ter sua atenção voltada única e exclusivamente para o seu paciente, para as necessidades do paciente. Então, sim, ele deve dar banho, levar ao banheiro, trocar, dar alimentação, se necessário, fazer a alimentação, cozinhar para o seu paciente. Ele deve fazer recreações, exercícios, sejam eles fisioterápicos ou não. Ele deve andar, ele deve estar à disposição, ele deve cuidar da roupa deste paciente e cuidar o que é? Lavar, manter em ordem. Se tem outra pessoa que faça, tudo bem, mas se não tiver, é ele. Agora, é claro que se ele quiser, detalhe, se ele quiser passar uma vassoura na casa, porque isso não seria problema, desde que o paciente esteja salvaguardado. Não é para ele fazer faxina e deixar o paciente lá, e se ele for um idoso, certamente ele pode se levantar de repente, cair, quebrar a cabeça, se rachar todo. Então, o cuidador de pessoas, e principalmente da pessoa idosa, ele deve estar atento a tudo isso. Esse cuidador deve conhecer técnicas de desengasgo, ele deve saber dar alimentação pela sonda nasogástrica, ele deve saber como utilizar alguns equipamentos. Então, isso é muito importante. Agora,
ele não tem que ficar sentado em frente ao idoso, ele tem que conversar com o idoso, ele tem que conversar com a criança. Não adianta você vir falar para mim, que nós vamos ter um questionamento embaixo, que o idoso, Por que você quer, eu fiz uma pergunta, por que você quer ser cuidador de idosos? Ah, porque eu gosto de idoso. Eu, por exemplo, fiz enfermagem, não é porque eu gosto de doente. Eu fiz pedagogia, não é porque eu gosto de criança. Né? E eu realmente fiz isso. Mas eu fiz para aprender como lidar com as várias situações que são inerentes à minha profissão, tanto na enfermagem quanto na pedagogia. E a partir daí eu trabalho muito bem, ou tento trabalhar o melhor possível. Então, dentro das vantagens e as desvantagens, nós temos isso. Que vantagens, eu tenho uma profissão, ai que bom. Desvantagens, muitas vezes eu tenho que brigar com os parentes, com os filhos, com os netos, com a nora, porque eles vão querer sugar o máximo possível e pagar o menos possível. Então, se eu fosse falar nos dias de hoje, a média salarial de um cuidador, independente seria R$ 1.320. Seria o piso salarial. Só que nós temos pessoas que querem pagar 500, 800, porque acha que é pouco serviço. As casas mesmo, as ELPs, pagam muito pouco, por uma quantidade enorme de profissionais, cuidadores, que existe por aí, e há um grande problema de emprego nesse nosso país, mas existe muitos cuidadores, existe muito mais idosos, e aí como acontece a exploração? Eles põem um cuidador para cada 10 idosos, para banho, medicação, cuidados de higiene geral e alimentação. Então não é correto isso. E uma coisa que nós vamos aprendendo com o desenvolver do nosso curso, e com o decorrer também, é que nós vamos falar sobre a finitude. Nós vamos falar que é vantajoso você trabalhar com um idoso só. Então a vantagem é você só cuida daquele. A desvantagem é quando ele morre você está na rua. Você não é da casa. Por mais amizade que você pegue, eu tenho um ditado chulo que da casa é barata, porque você não vai ficar com a herança do idoso. Ao ser constatado o óbito, sua função não é mais necessária. Eu sinto muito. No próximo bloco nós vamos falar de... Só um minuto, eu tirei o óculos. Nós vamos falar, eu vou dar as perguntas e vamos falar das características do cuidador.